Entre 1969 e 1974, um movimento cinematográfico buscou reparar diversos erros históricos que o cinema e o teatro cometeram ali para com os negros. Blaxploitation foi o termo usado para descrever esses filmes, muitos deles feitos com baixo custo e com ganhos enormes, comparado ao custo principalmente. E se tem uma coisa que Hollywood gosta é dinheiro, então essa fórmula caiu nas graças da indústria e levou diversos negros ao cinema, acabando com a ideia de que aquele lugar não era pra gente. Eu vou falar alguns filmes aqui que explicam esse movimento, mas antes eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Vários filmes que eu vou citar aqui você pode acompanhar nos canais Telecine, no app, no desktop e em todos os cantos que ele estiver presente. Telecine é cinema 24 horas por dia em diversos canais, são vários canais 24 horas por dia passando filme. Eu trabalho aqui, né? E o Telecine ele fica aqui do meu lado, aqui nesse monitorzinho que vocês não veem. Aí ele fica sempre me fazendo companhia, cinema o dia inteiro praticamente, né? Liga lá também e confira vários filmes, tá? Grande parte do meu repertório veio de lá do Telecine e hoje, de verdade, é uma honra muito grande eu estar com essa parceria tão bacana que gerou esse vídeo aqui e outros conteúdos, tá? Agora vamos falar de Blaxploitation, mas não esquece, vários filmes que eu vou citar aqui você pode acompanhar no meu querido amigo Telecine. Blaxploitation é literalmente onde o herói negro é reimaginado em filmes e em cenários que antes, teoricamente, não pertenciam a ele. É quando esse cara dá um chute no sistema e quebra tudo, né? Inclusive colocando as mulheres negras também em destaque. Ali pela época da Segunda Guerra Mundial, a representação dos negros em filmes americanos era fortemente caracterizada por estereótipos bizarros e antigos. No filme clássico, inclusive, E o Vento Levou, né? Que é um dos maiores do cinema de todos os tempos, lançado em 1940, os negros, eles foram representados como servos. E quanto mais servos, mais felizes eles apareciam. Era sempre um branco dominando o negro e mostrando que o negro ficava feliz com essa dominação, atiçando cada vez mais toda a superioridade dos brancos, a teórica superioridade dos brancos, enquanto, mesmo que simbolicamente, os negros eram rebaixados e colocados como pessoas singelas, inocentes, pequenas e reprimidas. Alguns desses papéis sequer eram feitos por negros, mas sim por brancos que pintavam o rosto de preto, fazendo aí o famigerado blackface. Especificamente, essa atuação colocava o negro como uma figura medonha. Na verdade, ou uma figura medonha, ou uma figura tão caricata a ponto às vezes de ser um palhaço. O negro que dança de maneira engraçada, exagerada, o negro que serve ao branco e que está sempre ali presente para que ou o branco ria ou o branco se satisfaça. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e um novo Estados Unidos surgindo, aquele que precisava de mais gente com poder de compra para fazer valer o American Dream, o sonho americano, alguns talentos começaram a surgir e representar novos grupos sociais. Sidney Poitier, ele emergiu como um personagem importantíssimo da história negra no cinema e ao longo dos anos 50 e 60 interpretou diversos personagens um pouco mais inteligentes que antes, mais desenrolados, com voz um pouco mais ativa no filme e até com muito protagonismo. A dignidade do negro começou a surgir, mas também caiu dentro de um outro senso comum, ou seja, o negro que se sacrifica para o bom branco. Olha só, esse branco ele é tão bom que ele trata bem os negros. Em silêncio ainda havia uma certa dominação simbólica, enquanto o arquétipo do santo negro, que é isso que eu falei agora, era também construído. O negro ele só era aceito uma vez que fosse útil aos brancos. Nessa mesma época, diversos ex-atletas negros surgiram no cinema, e toda aquela testosterona colocou os negros também em outro espaço. Agora o espaço do homem viril, o homem sexualmente desejável e também sexualmente disponível para o branco se satisfazer mais uma vez. Era o negro símbolo, era o negro totem, era o negro que poderia ser um objeto. A intelectualidade não existia nesses personagens. Os produtores e cineastas negros eram mais raros que meu cabelo. E o negro ia mais uma vez ali sendo colocado em uma caixinha que a arte criava como quem diz, tá, toma, esse é o teu espaço. Entra nesse molde e serás aceito. A década de 60, principalmente na metade pro fim, foi marcada pela luta dos negros por direitos iguais nos Estados Unidos. O relativamente recente filme Estrelas Além do Tempo mostra muito bem como até a garrafa de café era separada durante essa segregação racial. Os negros não podiam ir e vir livremente, não podiam sentar no ônibus no lugar que quisessem, não podiam entrar no banheiro que quisessem e não podiam frequentar os locais que quisessem. Eles eram frequentemente importunados por estarem, teoricamente, se colocando em locais alheios, locais que não pertenciam a eles. Como mostra, por exemplo, a série Lovecraft Country, que mostra ali negros praticamente se reunindo para criar rotas
que eles conseguissem viajar sem serem açoitados. E assim, em meio às lutas, em meio à arte, que eu já venho falando aqui, a identidade negra não era reconhecida nem mesmo no seu próprio bairro, como mostra, por exemplo, o filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, um dos principais filmes ali do final do movimento Blaxploitation. Eu vou voltar a falar sobre o Faça a Coisa Certa, mas esse é um dos filmes essenciais daqui, de todos que eu vou citar, inclusive, está no Telecine. A partir dessa luta e da conscientização, vários símbolos foram criados e o cinema começou também a ser voz dentro das comunidades. Cotton Comes to Harlem é um dos primeiros que lançaram esse movimento e todo o começo do levante dos negros no cinema a partir do finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70. O filme é estrelado por 2 policiais pretos, ainda é levemente estereotipado, ainda estava na desconstrução das amarras, né? Mas ele conseguiu chamar a atenção ao trazer um dos principais elementos do Blaxploitation, que é assim, vamos falar de coisas sérias. Vamos falar sobre ação, vamos fazer aventura. Mas nem sempre tudo isso precisa estar tão agressivo assim. A gente pode envelopar de um jeito que as pessoas não notem a política que está acontecendo ali, a força que está acontecendo ali. E daí surge a sátira, uma marca muito importante na maioria desses filmes, bem como trouxe a representação também dos guetos, das comunidades ali para dentro da tela. Começava então um reconhecimento dessas próprias comunidades de dizer, esse filme é meu, esse filme me pertence, e eu vou ao cinema, independente do que ele vai falar, sobre o que ele vai falar, na verdade, o que ele vai abordar e como que ele vai ser. Eu vou ao cinema porque ele é meu. A partir daqui seguem diversos filmes que marcaram esse movimento. Dolemite, de 1975, é estrelado por Rudy Ray Moore, um ex-comediante de stand-up que também coescreveu o filme e também a sua trilha sonora, mostrando bastante autoria. Apesar de não ser esteticamente um primor, é um dos mais icônicos, tendo aí uma revisita recente chamada de Meu Nome é Dolemite com Ed Murphy. Vemos aqui a consagração de um cinema bruto e que coloca a vingança como um dos temas principais também ali do Blaxploitation. Vingança essa que ultrapassa a trama e reflete também em um desejo de se vingar de todo um tempo onde os negros, quando tinham voz, às vezes era até por brancos pintados de preto. Um ano antes, Cleopatra Jones é estrelado por Tamara Dobson e vem de mais outra característica desse movimento: mulheres negras protagonizando o que antes eram papéis apenas para homens. Sua personagem ela é uma resposta às mulheres caladas, às mocinhas que precisavam ser salvas o tempo inteiro, tanto brancas quanto pretas, não importa. É uma resposta às princesinhas. Por isso, a questão Cleopatra Jones. Blácula, de 1972, mostra todo o poder de sátira de pegar os elementos antes europeus e brancos e reimaginá-los com negros, no caso, o Conde Drácula. Black Caesar, ou em português chamado de O Chefão de Nova York, reimagina o filme Little Caesar, que envolve detetives e gangsters, agora com um elenco negro e com a trilha sonora fabulosa de James Brown. Inclusive, aí, O Chefão de Nova York transcende o Blaxploitation e vai para várias premiações, sendo também um sucesso absoluto de bilheteria, com bons números para além da comunidade negra, números esses que só foram publicados no final dos anos 80, ou já quase nos anos 90, que é quando as tensões raciais pareciam um pouco mais brandas. E aí a verdade começou a aparecer, ou seja, foi um filme visto também fora da comunidade negra. E assim passamos por Shaft, Superfly e o já citado Faça a Coisa Certa. Até que o movimento se mistura com o cinema dito tradicional. O Blaxploitation em si pode ter acabado, porque realmente o seu objetivo naquele momento ele foi cumprido. Literalmente provar um ponto, ou seja, dizer que negros poderiam ter vez e voz, não poderiam, deveriam ter vez e voz, meio que isso começou a ser resolvido ali. Filmes como Pantera Negra hoje conseguem faturar bilhão por conta dos seus irmãos, que literalmente suaram sangue na década de 70 para se impor, para criar ídolos e fazer valer uma identidade que não é só racial, mas também é social, cultural e intelectual também. O mesmo movimento, ou muito parecido, pode ser visto na música. Hoje, não dá mais para definir o que é música preta ou música branca. Mas um dia, a música preta precisou se impor, precisou vencer, precisou quebrar barreiras. E é muito parecido com o que aconteceu com o Blaxploitation. Esse foi aí um dos principais movimentos do cinema. Ou melhor, esse foi o Blaxploitation que permanece vivo, mas agora intrínsecos aos grandes filmes, às sátiras, à música maravilhosa de um Django Livre e até um plano holandês quando a polícia tá chegando por aí. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Agora é hora de ir lá ver esses filmes citados e também vários outros filmes para ter cada vez mais repertório, né? Acho que Telecine é um bom lugar para isso. Comenta aqui embaixo, inclusive, se vocês querem que eu faça uma crítica completinha do filme Faça a Coisa Certa, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. E comenta aí pra eu saber, né, ter esse termômetro, tá? Agora corre lá
e abraço o Telecine porque pense numa marca para me abraçar. Pense, talvez em 2021 essa tenha sido a marca que mais me abraçou. Então, vamos valorizar o Telecine, cinema 24 horas por dia na sua TV. Até o próximo vídeo e tchau.